Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Efésios em seu tempo. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana encontra-se na carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 9 e 10, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais aqui dentro da temática que nós temos aqui na nossa lição hoje, eu gostaria de gastar alguns momentos junto com você para podermos orar uns pelos outros. Às vezes a gente está aqui gravando essa lição, estou num lugar bonito como esse, na Clínica Adventista daqui de São Roque, no interior de São Paulo. Eu não sei quem está aí do outro lado, eu não sei quais são as lutas do seu coração. Através dos pedidos que vocês têm mandado, através do nosso chat, eu tenho uma noção daquilo que são as lutas que alguns de vocês vivem. E ao ler ali os pedidos, eu percebo que tem muita gente sofrendo aí do outro lado. E eu quero, nesse momento, estar perto de você enquanto oro junto com você. E ao mesmo tempo que você ore por mim, pelas lutas, pelos desafios que nós temos. Eu te desafio nesse momento a unir-se a mim, nessa comunidade de oração. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor se importa conosco. Não estamos aqui falando à toa e nem sozinhos. Eu sei que o Senhor sabe das necessidades do nosso coração. Às vezes, a gente tem pressa de poder receber uma resposta sua. Às vezes temos dificuldade de poder entender que o Senhor tem o tempo certo para poder agir, que o Senhor sabe o que está fazendo. Nós, às vezes, gostamos de brincar de Deus, querendo tomar nas nossas mãos a resolução dos nossos problemas. Por isso tudo te pedimos o perdão. Mas, ao mesmo tempo, pedimos que o Senhor responda aos questionamentos do nosso coração, às lutas, aos anseios que temos. E te pedimos, Pai, que nesse dia tenhamos respostas extraordinárias da Tua parte. Ao mesmo tempo, pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Uma das características da carta aos Efésios é exatamente o fato de que o autor dessa carta, ele já começa a carta se apresentando como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele vai se apresentar por outras duas vezes como eu, o prisioneiro em Cristo Jesus, ou o prisioneiro de Cristo Jesus. Se você der uma olhada, inclusive no capítulo 6, versos 20 a 22, quando você vai perceber aqui no próprio capítulo 3, versos 1 a 13, ele diz, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Eu não tenho a mínima dúvida e concordo com a corrente de teólogos que vai mencionar que Paulo é o autor dessa carta. Quando você vai olhar, por exemplo, a carta aos Colossenses, existem muitas semelhanças entre a mensagem que é apresentada nas duas cartas. São cartas irmãs, é claro. A carta aos Filipenses também traz alguns detalhes que são próximos. É claro, o apóstolo Paulo estava vivendo algumas situações, algumas circunstâncias que fez com que ele, de alguma forma, na sua maneira de escrever, ele mencionasse algumas coisas que eram importantes para ele. O que mais me chama a atenção nessa carta é que, apesar de se apresentar como o prisioneiro em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, o que ele estava dizendo é que assim como ele tinha, alguns anos antes, se doado durante 3 anos para poder conseguir chegar ao coração dos Efésios, e é claro que essa carta, com certeza, passou por todas as igrejas ali da Ásia Menor, cópias dela devem ter sido enviadas para todas aquelas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, e quem sabe ainda outras igrejas tenham tido a oportunidade de receber cópias dessa mesma carta e lido essa carta diante dos membros dessa mesma igreja. Paulo tinha uma coisa em mente, ele sabia que os crentes de lá daquela região de Éfeso estavam se perguntando se realmente valia a pena ser cristão quando o líder da igreja que havia pregado o evangelho para eles estava preso em Roma. Será que Deus não estava vendo isso tudo? E quando você olha para a história de Paulo e você diz, puxa vida, ó, Paulo
foi preso em Jerusalém e ele quase foi apedrejado na porta do templo, só não foi porque os soldados romanos interviram e o levaram por cima da multidão, tiveram que ser firmes com a multidão. Posteriormente, o próprio sobrinho de Paulo soube de um complô que estavam fazendo contra ele e foi avisar o centurião, que por sua vez levou-o para Cesareia Marítima durante a calada da noite, para que os líderes religiosos depois, que estavam organizando toda uma situação em que pediriam a transferência de Paulo, e enquanto ele estivesse sendo transferido, o matariam na tocaia, no meio do caminho. Paulo, portanto, passou por tanta coisa ruim, depois ele apela para ser julgado por César, pelo imperador, no meio do caminho. Gente, um furacão alcança o navio naufraga, ele é picado por uma cobra, tem que passar 3 meses vivendo numa ilha. Posteriormente ele vai para Roma, onde vai ter que esperar mais 2 anos, sendo guardado pelos guardas da guarda de elite do imperador. Você olha para isso tudo e fala, gente, imagine que você é um cidadão da igreja de Éfeso e você está vendo tudo isso acontecer. É claro que uma pergunta óbvia que passaria pela sua cabeça, e com certeza passou pela cabeça do pessoal de lá, de Éfeso, é: será que Deus está vendo isso tudo? Será que Deus realmente está preocupado ainda com o que está acontecendo com esse homem de Deus? Será que realmente Deus está vendo isso? Será que Deus está cuidando da gente? Será que essa igreja que foi plantada, ou essas igrejas que foram plantadas na região da Ásia Menor, foram realmente dirigidas pelo próprio Deus? Será que a gente não se enganou? Por isso Paulo vai começar a sua carta já dizendo: olha, antes que vocês sequer soubessem de Deus, Deus já sabia de vocês. Antes que vocês sequer tivessem ouvido falar sobre igreja, Deus já tinha um plano de poder colocar uma igreja aí na cidade de vocês. Ele os escolheu, Ele os chamou, Ele trabalhou com vocês, Ele mudou o coração de vocês, Ele tem usado vocês. Eu gosto muito da tradução livre da Bíblia parafraseada, da A Mensagem. Eugene Peterson, que foi o teólogo responsável pelo trabalho desenvolvido ali, quando ele vai terminar o capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: e o Senhor Jesus continua falando. Através da igreja, ele fala e ele age. Ou seja, através de vocês foram escolhidos para isso. Esse povo que estava desanimado por causa das circunstâncias que envolviam a prisão de Paulo, eles recebem agora a carta do prisioneiro em Cristo Jesus, e ele vai dizer para eles: Deus os escolheu antes que vocês sequer soubessem que ele existe. Ele tem um propósito para a vida de vocês. Ele quer continuar agindo aí aonde vocês estão. Ele quer continuar agindo. O mesmo Cristo que operou milagres extraordinários enquanto esteve aqui na terra, ele quer agir através de vocês, porque vocês são o corpo de Cristo. E é através de vocês que ele fala e que ele age. Como corpo, como igreja, ele quer continuar agindo. Sabe, é fantástico quando você para poder pensar nisso. Quando você pensa que esse homem extraordinário, que acabou vivendo algumas das experiências mais incríveis da sua vida ali em Éfeso, ele, ao invés de se preocupar consigo mesmo, se tornar um homem amargo, dizendo: eu não merecia ter passado por tudo isso. Ele agora vai olhar para os irmãos em Éfeso e vai dizer: Deus usou todas as circunstâncias da minha prisão para que a igreja dele pudesse crescer e se desenvolver. E não é à toa que ele vai terminar as suas cartas da prisão, todas elas dizendo: os irmãos da casa de César mandam lembranças. Porque enquanto ele estava ali, até mesmo os guardas, os soldados da guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, começaram a se converter ao evangelho. As pessoas da igreja de Roma que estavam adormecidos na fé, eles começam a ver o que está acontecendo, e um avivamento acaba acontecendo na cidade de Roma por causa de Paulo e da postura que ele toma. Nesse dia, com certeza você vai enfrentar dificuldades e problemas. Não olhe para o seu umbigo e diga para si mesmo: eu não mereço, isso não deveria estar acontecendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não pode se esquecer disso. Deus tem um propósito especial para a sua vida. Dê a Ele a oportunidade de poder mostrar isso aos outros durante esse dia, através de você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?